pessoal, hoje a qualidade da imagem tá ruim mesmo, desculpa aí. E de quebra ontem, peguei um filho de um grau aqui em Londres e queimei a boca. Mas é assim mesmo. Então hoje eu vou fazer um vídeo aqui respondendo algumas perguntas rapidinho. Os inscritos aqui do canal, o Valdirene quer saber sobre 7 superuniversos. Valdirene, os 7 superuniversos são todos compostos de matéria bariônica, física, plano físico manifesto. Tem como seu núcleo central a Vunashantar, que faz o seu gerenciamento. O sétimo super-universo é conhecido como Orovoton e é o universo no qual estamos inseridos. A sua capital é Uversa e faz o gerenciamento de mais 100 mil universos locais. Somente esse sétimo super-universo. O nosso universo local é conhecido como Nebadon e tem como capital Salviton. Então, todos esses 7 super-universos são compostos de matéria bariônica, plano físico, manifesto, e eles vieram a ter origem a partir de 5 super-universos de matéria escura. Então, totalizando, na verdade, nós temos aí 12 super-universos, 5 de matéria escura e 7 de matéria bariônica física. Então, além desses 5 super-universos, nós temos aí a energia escura morontial, que é o mais próximo que temos aí, que podemos alcançar da fonte, que tudo é, o Deus, chamem o nome como quiserem. Nós viemos de lá, por sinal, e para lá temos que voltar um dia. Infelizmente a gente está bem atrasado nesse processo aí, talvez a gente leve alguns bilhões de anos. Então temos também um oitavo superuniverso em formação, conhecido como Nana, onde muitos de nós teremos aí a nossa próxima experiência encarnacional sem a amnésia, como deve ser, com a missão e o propósito de refazer todo o processo reencarnacional que foi que contém anomalias e erros que geraram tanto sofrimento na dualidade, inclusive aprisionamentos encarnacionais, especialmente abaixo da sexta dimensão, de onde a gente conhece. Então basicamente é isso. Blavatsky falava sobre as duas raças raízes, falou sobre as duas raças raízes, e isso é verdade. Agora, o fato de haver a catástrofe geológica no planeta através da passagem de Herculobos não interfere na questão das últimas duas raças raízes. Inclusive é isso que vai ocasionar o surgimento das últimas duas raças raízes, uma vez que haverão sobreviventes que por estarem morando em lugares muito altos, os quais o tsunami não alcançará, e pessoas que sobreviverão por terem acesso a banques subterrâneos construídos pelas nações. Inclusive já se sabe que muitas nações construíram esses abrigos subterrâneos justamente para isso. Então essas pessoas sobreviverão a essa catástrofe. Então eles terão que reaprender a viver entre si harmonicamente. Daí surge a sexta e a sétima raça raiz, que Blavatsky falava. E fala-se muito que o Brasil, pela sua riqueza demográfica, vai ter condições físicas de acolher esses povos que darão aí início a as últimas raças raízes. Então a história do planeta, na verdade, é muito mais antiga que isso. As primeiras raças que chegaram aqui, na verdade, foram os répteis, através dos dragões, que deram origem aos dinossauros aqui no planeta. E após o fim dessa era geológica, iniciou-se a época da Hiperbórea, onde foi uma época que foram trazidos para cá os ciclopes, homens com mais de 3 metros de altura, com 3 olhos. Isso não é ficção, isso existe realmente. O ser humano não tem condição de inventar nada, gente. A própria ficção científica, ela vem de canalizações de um plano sutil que já existe. Então, após o fim da era geológica com os ciclopes, tivemos a segunda fase da Hiperbórea, as 7 castas humanas, as 7 castas humanas raízes foram trazidas para a Terra. E nesse projeto era permitido encarnar apenas filhos paradisíacos e eu sou, daí para cima. Então foi uma das épocas mais incríveis que aconteceram aqui no planeta, onde filhos paradisíacos vieram à encarnação física pela primeira vez. Até então isso era possível apenas de uma sexta dimensão para cima. Depois de um tempo, Torank chega com os seus próprios projetos, também com mais projetos em relação à raça adâmica, e faz uma mixigenação entre essas raças
7 castas e as raças adâmicas as quais ele estava manipulando geneticamente como experimento. E nasce o projeto com os elfos, que eram homens que tinham capacidade incrível de voar e poderes paranormais psíquicos incríveis. Então, foi uma das melhores fases que o planeta teve naquela época. A Hiperbórea compreendia Mun, naquela região onde se situa hoje a Nova Zelândia e a Austrália, estava localizada por ali. A Atlântida estava localizada na Antártida e Lemúria estava localizada aqui no sul das Américas. Foram épocas maravilhosas, fala-se que foi o paraíso na Terra, mas infelizmente, após a chegada dos Anunnakis de Nibiru por volta de 400 mil anos atrás aqui, isso aqui virou uma merda, virou uma zona, e esses projetos tiveram que ser transferidos para outras esferas para que não fossem contaminados. Chegando aqui, os Anunnakis encontraram o quê? Os hominídeos que estavam aqui dando voltas errantes, que eles eram subprodutos de antigas guerras que houveram no planeta, e eles mesclaram, fizeram a mescla do seu DNA com o DNA desses hominídeos, dando origem à raça Homo sapiens. E assim nasceu a nossa origem fisiológica. Fomos criados, infelizmente, para ser escravos de mineração de ouro. Isso é um pouco da nossa história, né? Então a Blavatsky realmente trouxe informações interessantíssimas sobre essas 7 raças. Então as duas últimas raças estão por vir, provavelmente aí após a passagem de Nibiru e Aquarius. Acho que Lot é o nome dele aqui. Pergunta qual a quantidade mínima exigida pela Federação de exigência que nós devemos ter como conduta para que ascensionemos. Lot, é assim. A espiritualidade lá em cima não nos enxerga como nós enxergamos uns aos outros aqui. Eles nos enxergam como bolinhas de luz aqui embaixo. Então, isso é avaliado, medido em lumens. Lumens é a medida de lumens, por exemplo, em uma lâmpada, vai classificar a sua capacidade de radiação de luz. E é assim que eles nos medem através da nossa chamatrina em lumens. Quanto mais luz irradiamos, mais nós estamos suscetíveis, habilitados a receber o resgate. Então fala-se que por volta de 1500, entre 1600 a 1800 lumes de energia, um ser humano que vibra nisso, entre 1600 e 1800 lumes, está apto a ser resgatado. Então, o que faz a gente elevar esse gradiente energético, eu vou estar falando. Antes eu queria dizer que, por exemplo, um mestre ascensionado, ele está vibrando em torno de geralmente 10 mil lumes. Muitas entidades que se manifestam nos terreiros de Umbanda, como caboclos, por exemplo, e preto velhos, vibram entre 2, 3 mil lumes. Então, 1800 lumes já é uma quantidade boa e provavelmente você será resgatado se você atingir esse padrão de energia. O que faz elevar a energia, na verdade, gente, são duas coisas. É o amor, respeito pelo próximo e a vida, tão necessitado inclusive aos animais. Não faças ao outro que eu não quero para mim mesmo. Basicamente é você entender isso. Não é você viver automático, é você entender que o outro é você e respeitar a vida e o outro, não fazendo aos outros o que você não quer para você. É o primeiro passo. E o segundo passo é você despertar a consciência de que a alma não é isso aqui que a gente está, não é o corpo físico, não são as raças que são. Existem mais coisas para além de tudo isso que as religiões colocaram na nossa cabeça. Então, quando você desperta a tua consciência para a vida extraterrestre, que existe muita coisa além disso, e você começa a estudar sobre esse assunto, a tua consciência vai expandindo. Então o gradiente de luz vai aumentando mais ainda. Porque eu diria para vocês uma coisa: 80% das pessoas que estão presas no sistema encarnacional não são pessoas ruins, são pessoas boas. Mas pela sua própria ingenuidade, eles se aproveitaram da sua ingenuidade para escravizá-los através dos dogmas religiosos, da culpa de que eles têm que pagar a cara, têm que sofrer, que eles são pecadores. Então, tudo isso fez com que nós nos aprisionássemos a nós mesmos. Quando vocês quebram esses paradigmas religiosos, de dogmas, de que vocês têm que sofrer, e substitui por crenças positivas como que vocês são Deus encarnados, vocês são a fonte que tudo que vocês têm capacidade de ascensionar e sair daqui, que existe a realidade extraterrestre, respeitando o próximo. Então, esse conjunto de fatores
vai aumentando esse gradiente energético em lumes. A meditação é outro ponto positivo, porque uma pessoa que medita, geralmente ela atinge aí de 2 a 3 mil lumes também. Ela está em constante contato com a energia da natureza, da criação. É uma pena, porque para muitos de nós, a realidade é outra. Nós não temos condições de ter esse padrão de vida, porque temos que trabalhar, pagar as contas. Então, daí entra a questão que nós temos que achar meios de fazer a nossa reconexão em meio a toda essa turbulência, seja buscando na natureza, sabe? Ou na meditação. Quando eu falo meditação, cada um tem que achar o seu próprio método de desenvolvimento de meditação. Não significa que você deve ficar fechado no quarto, sentado meditando e orando como a maioria faz. Não, cada pessoa tem um estilo próprio que ela tem que descobrir. De repente, seu estilo de vida e de meditação é caminhando, é praticando esporte, é cantando, é dançando, ou tocando um instrumento. Nós temos que achar o nosso meio de meditação que nos reconecta com as esferas superiores da forma que você se sente bem. Então, recapitulando aqui, meu amigo, cuidando da nossa alimentação, que é outro problema, desintoxicando o nosso corpo dos metais pesados e suplementando os nutrientes que ele precisa, a gente eleva um pouco o nosso gradiente energético. Respeitando e amando o próximo como a si mesmo, a gente eleva bastante o nosso gradiente energético. E quebrando o paradigma dos dogmas religiosos, como a submissão e a crença do karma, aliando com a consciência de que existe a realidade extraterrestre, nós avançamos pra caramba no nosso gradiente energético e provavelmente seremos uma pessoa resgatável desde que a gente viva dentro desses padrões. O resto é viver a sua vida normalmente, sem entrar em parafuso. Na hora certa o plano espiritual vai recolher vocês, mas temos que entender que temos uma vida aqui e que precisa ser vivida. Então cada coisa vai acontecer no seu tempo certo. Bom, basicamente é isso, gente. Finalizando aqui, queria só comentar aqui a situação do Osho. O Osho foi um grande mestre que passou aqui. Infelizmente aconteceu um probleminha. O Osho foi um espírito que veio em missão para a Terra e nós a fim de quebrar os paradigmas religiosos, ajudando as pessoas a entrarem no caminho da ascensão, mas infelizmente criou-se uma estrutura devocional em torno do seu trabalho. Os seus seguidores o adoravam e o veneravam como se fosse quase um deus, e isso trouxe algumas consequências para ele no plano astral. Então ele não pôde deixar a quinta dimensão após seu desencarne, e foi lhe dada a incumbência de despertar a consciência de cada um desses discípulos que o veneram. Infelizmente o veneram até hoje. Então o trabalho que ele deixou está sendo distorcido, está quase praticamente virando uma religião. Então ele tem como missão ficar na Terra mais um tempo até despertar todas essas consciências que o veneram. Porém, nessa transição planetária aí, praticamente já deve estar se mandando aí muito logo. Não vai demorar muito. Se não é, já se mandou, né? Então, isso é uma lição para vocês e para mim também. E isso vai também, serve como referência à pergunta do nosso amigo aí, Lot. Para nós que estamos no caminho da ascensão, não existe nada mais perigoso do que você ter um guru, alguém acima de você, ou você ter discípulos. Então isso é muito perigoso. Não aceite jamais ter ninguém te bajulando, te chamando de mestre. Mande a puta que pariu se eu preciso. É isso mesmo. Mas não aceite isso. Isso é muito perigoso, gente. Muito perigoso. E também não tenha ninguém acima de você. Isso não é arrogância. É tratar o outro como a si mesmo. Eu quase esqueci aqui da última pergunta sobre o que você diz sobre o livro de Urântia. Gente, o livro de Urântia, opinião minha, em termos astrofísicos, de informações astrofísicas, é um livro muito interessante. Fala sobre, inclusive, o que eu comentei aqui, os superuniversos, universos locais. Mas em termos de conteúdo em si, sinceramente, para mim é uma merda de livro. Por quê? Porque é um livro extremamente devocional. E o devocionalismo impede que nós ascensionemos. Então, tudo que é estrutura devocional, de informação devocional que chegar até vocês, não aceite, não receba. Tenham sempre em mente isso, que nós somos Deus encarnados, então todos nós somos iguais. Ninguém está acima de você.
Até mesmo um Miguel que está num nível impressionante, você é como um Miguel. Você só está aqui individualizado na matéria, vivendo a experiência, infelizmente, por vários motivos. Uma situação bem diferente, mas vocês vêm da mesma fonte, né? E muitas vezes você nem sabe que você é o próprio Miguel encarnado aqui. Um fractal dele não tem, mas não tem essa comunicação, essa consciência, vamos dizer assim. Então, no universo não existe essa coisa de fulano ser maior que Beltrano. Na verdade, não existe individualismo, individualidade lá em cima, gente. Todos somos iguais. E aí vem uma grande lição. As pessoas julgam os animais como criaturas inferiores porque possuem uma consciência coletiva. Mas a nossa origem é de uma consciência coletiva. A consciência individualizada é que causou e gerou tantos problemas no projeto encarnacional com a dualidade, onde se extrapolou do lado negativo absurdamente. Então, a individualidade, o ego, foi que criou o grande problema. A nossa consciência é coletiva. Nós estamos, por enquanto, individualizados, mas temos que aprender a interagir com a nossa essência, que é o coletivo. E é por isso que eu digo que os animais têm muito a nos ensinar, ao contrário que muita gente pensa, e muitas vezes se acha muito mais evoluídos do que eles, muitas vezes essa pessoa não sabe que eles são muitas vezes mais evoluídos do que nós. E estão aqui para nos ensinar um caminho de amor incondicional. Tá bom, gente? Então tudo isso aumenta a nossa frequência e cria uma possibilidade maior de ascensão para todos nós. Espero que eu tenha conseguido rapidinho responder essas perguntas aqui. Eu vou ter que dar uma saída para trabalhar daqui a pouco. Então, assim que puder, eu faço mais vídeos aí para vocês. Abraço, fiquem na paz, vossa Cristo interno no Brasil.